Olá a todos, aqui é o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Você sabe qual é a ação do Espírito Santo na sua vida? Você sabe qual é a função do Espírito Santo na sua vida? Você sabe quem é o Espírito Santo? Eu quero falar com você sobre esse companheiro, esse amigo chamado Espírito Santo. Antes de nós entrarmos no assunto desse vídeo, eu peço que você dê o seu like, que você deixe o seu joinha, se inscreva nesse canal, me ajude a pregar o Evangelho a toda a criatura. E no texto de João, no capítulo 14, versículo 25 e 26, Jesus fala assim: tudo isso eu lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Aqui Jesus está prestes a ser crucificado, está prestes a voltar para o Pai, e ele fala então com seus discípulos, dizendo que ele vai, mas que ele não vai deixá-los sozinho, que ele vai enviar outro consolador. E essa expressão no original grego, outro consolador, é como se Jesus estivesse dizendo que eu vou mandar outra pessoa igual a mim. É como se numa partida de futebol ali fosse substituído um zagueiro, um volante, um atacante por outra pessoa que vai fazer aquela mesma função. Então o Espírito Santo, ele faz a mesma coisa que Jesus fez com os seus discípulos. O Espírito Santo é Jesus para nós, é a nossa companhia, é Deus conosco. E essa palavra consolador, conselheiro, no grego é parakletos. Parakletos é uma palavra que significa aquele que presta socorro, aquele que está do lado, aquele que está junto. O Espírito Santo está com você. Ele é um advogado. Essa palavra parakletos, também funciona como advogado. Então, ele está com você para ser ali o seu companheiro, a sua companhia. Não, ele está com você para te ajudar. Mas ajudar a quê? Olha o que Jesus fala. O conselheiro que o Pai enviará e ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo que eu lhe disse. Então o Espírito Santo é aquele que faz lembrar tudo que Jesus disse. Todo o ensinamento de Jesus, toda a ministração de Jesus, ela atinge a nossa vida porque ela é ministrada pelo Espírito Santo. Não adianta nada eu estudar 10, 20, 30, 40 anos a respeito de teologia, a respeito de Jesus, e é importantíssimo que nós estudemos, que nós conhecemos teologia. Mas de nada adianta um estudo mental se não tiver a ministração do Espírito Santo. Ele é quem faz lembrar tudo o que Jesus falou. O Espírito Santo foi dado como nosso conselheiro. O Espírito Santo, ele é a própria manifestação de Deus. O Espírito Santo é Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz em Gênesis, no capítulo 1 ao 3. Capítulo 1, versículos 1 ao 3. No princípio Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Aqui mostra a criação. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava presente na criação. Essa palavra se movia também, em algumas traduções da Bíblia, pairava. Pairava. E a palavra original significa algo que está em cima, como uma ave chocando os seus ovos, uma galinha ali chocando os seus ovos. Essa palavra chocar é a mesma para pairar desse versículo, a palavra hebraica. Então é como se o Espírito Santo estivesse incumbando toda a criação, aguardando a ordem do Pai, aguardando o verbo de Deus entrar em ação. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que estava envolvida desde a criação. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus.
O Espírito Santo não é um acessório, o Espírito Santo não é uma emoção, o Espírito Santo não é um mimo espiritual, o Espírito Santo é Deus soberano. E a Bíblia fala que ele foi dado a nós como primícias para a igreja. O livro de Efésios, no capítulo 1, fala que o Espírito Santo, ele é um selo, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, quando eu e você cremos em Jesus, quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, a palavra fala que o Espírito Santo nos sela. Nós somos selados com o Espírito Santo. E também fala que o Espírito é o penhor da nossa herança. O que é um penhor da nossa herança? Essa palavra penhor aqui, ela é um depósito, como você vai penhorar alguma coisa no banco, você faz um depósito. É como se você desse a entrada em algo que você vai continuar pagando. Como se você desse um sinal para pagar depois. Foi o que Deus fez conosco. Porque Ele deu o Espírito Santo em Pentecostes, como as primícias para a igreja. Então a igreja passou a ser templo do Espírito Santo, como um penhor do bem-vindouro. O reino vai vir, Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas enquanto isso, esse dia não chega, nós temos um depósito de Deus. O próprio Espírito de Deus foi dado para a igreja. O penhor da nossa herança, ele nos foi dado. Então quer dizer que nós somos donos do Espírito Santo? Não, amados. Olha aqui, nós somos selados com o Espírito Santo. Quando algo na antiguidade era selado, era o selo. Quando tinha o selo do rei, que era aquela cera com o anel real ali carimbado, significava que aquilo pertencia ao rei. Então, se nós somos selados com o Espírito Santo, é porque nós pertencemos a ele. Nós somos propriedade dele. Então, ele foi dado a nós, mas nós somos dele. Aonde que está isso? Está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. A Bíblia fala: vocês não são de si mesmos. Vocês pertencem a Deus, vocês pertencem ao Espírito Santo. Ele é soberano sobre a nossa vida. Então quer dizer que eu sou pertenço ao Espírito Santo, sou escravo de Deus, sou escravo do Espírito Santo? Não, você pertence a Deus como filho. Você é filho. Você é filho de Deus. Porque quando o homem pecou, toda a natureza caiu. O homem se tornou uma natureza caída, o homem se tornou uma criatura caída. Então, para restaurar essa filiação, era preciso que um novo homem fosse feito. E esse novo homem foi feito a partir de Jesus, que nasceu ali no ventre de Maria a partir do Espírito Santo. Então, a partir de Jesus, existe um novo homem. E através de Jesus, quando eu me achego a Jesus, quando eu me rendo a Jesus, eu me torno filho. Eu me torno uma nova criação, uma nova pessoa, um novo espírito. João 3,6 fala assim: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, a Bíblia fala que nós precisamos nascer de novo, mas nascer do Espírito, rendendo a nossa vida a Cristo. E pela fé, nós recebemos o Espírito Santo. Em Romanos 8,6 fala assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós recebemos essa filiação pelo Espírito Santo. É Ele que traz essa convicção no nosso coração. Pela fé em Jesus Cristo, pelo ato de render a nossa vida a Jesus Cristo, pelo ato de tornar Jesus Cristo nosso Senhor. O Espírito Santo testifica isso pela fé. E eu posso então receber o amor do Pai. Também Romanos 5,5 fala assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então Deus derrama o amor dele em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então nós precisamos amar a Deus, precisamos amar a Jesus, precisamos amar o Espírito Santo, porque os três são um só. Então o Espírito Santo nos foi dado, nós temos um pertencimento a Ele,
mas é um pertencimento como filho. E como filho nós precisamos amar o Pai. Precisamos amar Jesus, amar o Espírito Santo como Deus, amar o Espírito Santo como soberano, mas como aquele que nos revela a paternidade de Deus. Nós temos dificuldades em entender paternidade porque nós somos imperfeitos. Então, quando nós somos pais imperfeitos. Nós tivemos pais imperfeitos, porque o ser humano é imperfeito. Nós só conseguimos entender a paternidade real, que é a paternidade de Deus, através do Espírito Santo, através de se abrir ao Espírito Santo, se abrir ao mover do Espírito Santo. Aí sim, um filho ama e é amado, porque o Espírito Santo derrama esse amor nos nossos corações. Um filho que ama, que é amado, que desfruta do Pai, que desfruta do carinho do Pai, que desfruta do amor do Pai, mas que também reconhece a autoridade do Pai. Ele é teu Pai, você é filho de Deus. O Espírito Santo testemunha isso no seu coração. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.